Você acha que está sozinho, mas e se eu te dissesse que esse é justamente o terreno onde os estoicos se tornavam imbatíveis? Que o silêncio que hoje te incomoda é o mesmo silêncio em que Marco Aurélio escrevia suas meditações? E que o fato de ninguém te aplaudir agora pode ser exatamente o que vai te tornar mais forte do que aqueles que vivem de aprovação? Vamos montar isso como um caminho. 9 etapas, todas amarradas, uma puxando a outra, sem motivação vazia, só aquilo que dá para aplicar. Há momentos em que o silêncio do mundo parece um castigo. Você olha em volta e ninguém parece notar o quanto você está se esforçando. Nenhuma mensagem de apoio, nenhum gesto de reconhecimento, nenhum olhar que diga, eu acredito em você. É como se o universo inteiro tivesse combinado de te deixar por conta própria. E talvez tenha, mas aqui está o paradoxo que poucos entendem. Esse abandono aparente é, na verdade, o maior presente que a vida poderia te dar, porque é nesse vazio que nasce a verdadeira força, aquela que não depende de ninguém, aquela que se sustenta mesmo quando o chão desaparece. O estoicismo sempre enxergou o isolamento como o primeiro passo da independência interior. Quando Marco Aurélio escrevia suas reflexões, não havia plateia, seguidores ou aplausos, havia apenas ele e o eco de seus próprios pensamentos. Foi nesse diálogo silencioso consigo mesmo que ele descobriu algo que muda tudo. Ninguém vai te resgatar, e isso é bom. Quando não há ninguém para te empurrar, você é obrigado a aprender a caminhar. Quando o mundo te nega apoio, ele te oferece autonomia. A solidão, nesse sentido, não é uma prisão, mas uma forja, o lugar onde o fogo da adversidade transforma o metal frágil da dependência em aço puro de autossuficiência. Pense em quantas vezes você adiou decisões esperando que alguém te motivasse, ou precisou de um elogio para continuar. É assim que a maioria vive, acorrentada à necessidade de ser vista. Mas o progresso verdadeiro começa no instante em que você entende que o silêncio dos outros não é um obstáculo, é um sinal verde. É a vida dizendo, agora é a sua vez. Quando você para de esperar que te aplaudam, descobre que o som dos seus próprios passos já é o bastante. A ausência de reconhecimento deixa de doer, porque você percebe que o simples fato de continuar, mesmo sem testemunhas, é o que te diferencia. Então, ao invés de lamentar a solidão, abrace-a. Use-a como espelho. Deixe que o desconforto de estar só te mostre quem você realmente é, sem os ruídos da aprovação. Cada pessoa que se afastou, cada aplauso que faltou, cada ausência que doeu, todas elas foram apenas o cenário montado para uma cena essencial. Você aprendendo a ser inteiro sem precisar de ninguém por perto. Esse é o primeiro passo do progresso estoico, compreender que não há resgate à vista e que justamente por isso é agora que começa o seu verdadeiro caminho. E antes de seguir, faça uma pausa. Respire. Pense em quantas vezes você se sentiu esquecido e perceba que talvez aquele silêncio não fosse rejeição, mas um convite para finalmente se escutar. A solidão, quando mal compreendida, parece um castigo, mas quando vista com clareza, revela-se como o primeiro estágio da consciência. Estar só não é o mesmo que sentir-se só. Essa é uma distinção que muda tudo. A maioria das pessoas foge do próprio silêncio porque nele não há distrações. E sem distrações, não há máscaras. No ruído do mundo, é fácil parecer forte, inteligente, interessante. No silêncio, é impossível mentir para si mesmo. É por isso que o estoico não teme o isolamento. Ele o usa como espelho. A solidão é o templo onde se ouve o som da própria mente. E esse som, embora desconfortável no início, é o que revela quem você realmente é. Imagine-se trancado em uma sala cheia de espelhos. No começo, é sufocante. Cada reflexo te lembra das imperfeições, dos erros, dos fracassos. Você tenta desviar o olhar, mas não há para onde fugir. No entanto, se você tiver coragem de permanecer, algo começa a mudar. As sombras se dissipam, o reflexo ganha profundidade e você começa a enxergar algo além das falhas. Começa a enxergar a si mesmo. É nesse ponto que o silêncio deixa de ser um inimigo e se torna um mestre. Ele não veio para te punir, mas para te ensinar a se ouvir. E o que você escuta ali pode ser mais valioso do que qualquer conselho externo. Os estoicos sabiam que a solidão é o laboratório da alma,
Marco Aurélio governava um império, mas seus maiores insights surgiam quando ele se isolava. Epicteto, que nasceu escravo, descobriu no silêncio a liberdade que nenhum senhor poderia tirar. E Sêneca dizia que o sábio nunca está só, porque está em boa companhia, a de si mesmo. Essas não são frases bonitas, são convites práticos. A cada vez que você se refugia em distrações para evitar pensar, você adia o encontro mais importante da sua vida, o encontro consigo. Permita-se ouvir o barulho da sua mente sem tentar calá-lo. Ouça as vozes internas que te cobram, te criticam, te lembram do que ainda não fez. E em vez de fugir, converse com elas. A solidão é esse diálogo silencioso, onde aos poucos você troca a autopunição por autoconhecimento. E quando aprende a se sentir bem na própria companhia, o medo do abandono desaparece. Você se torna alguém que não implora por atenção, não mendiga presença, não se perde quando fica só. Então, quando o mundo se calar, não se desespere. Feche os olhos e perceba. O som que sobra é o da sua própria vida tentando te guiar. Esse silêncio não é o vazio, é o eco da tua essência. E quando você finalmente o escuta, descobre que nunca esteve realmente sozinho. Depois que você aprende a ouvir o próprio silêncio, surge a próxima batalha. Continuar caminhando mesmo sem vontade. É aqui que a maioria desiste e é aqui que o estoico começa a se fortalecer. Porque o segredo do progresso não está na motivação, está na disciplina. A motivação é como o vento, empurra quando sopra, mas desaparece sem avisar. A disciplina, por outro lado, é o leme. Ela te faz seguir mesmo quando o vento não vem. E quem aprende a remar contra a maré se torna invencível. Vivemos cercados por discursos que romantizam a produtividade. Faça o que ama, siga sua paixão, ouça seu coração. Mas o coração é instável e a paixão é volátil. O estoico entende que não é o sentimento que guia o progresso, e sim o compromisso. Ele se levanta quando o corpo pesa, estuda quando ninguém cobra, cumpre o que prometeu mesmo quando ninguém está olhando. Não porque é fácil, mas porque sabe que cada pequena repetição molda o caráter. A disciplina é o amor em sua forma mais prática, o amor por si mesmo e pelo próprio futuro. Imagine um guerreiro treinando sozinho, sem plateia, sem mestre, apenas com o som do próprio esforço. É assim que se constrói força real. Cada gota de suor é uma promessa cumprida. Cada tarefa concluída é um lembrete de que você pode confiar em si mesmo. Enquanto os outros esperam o momento certo ou o dia ideal, o disciplinado simplesmente age. E é essa constância silenciosa que o separa do comum. Porque o mundo aplaude resultados, mas ignora processos. E é justamente no processo que o verdadeiro poder nasce. Marco Aurélio dizia que o dever é como o sol. Ele não espera estar de bom humor para nascer. Ele cumpre o seu papel dia após dia, sem espetáculo. A disciplina estoica segue o mesmo princípio: agir por princípio, não por prazer. Quando você entende isso, para de negociar com a preguiça, com o medo e com as desculpas. Você age porque é quem você escolheu ser, não porque se sente inspirado. E quanto mais você cumpre o que promete a si mesmo, mais a sua confiança cresce. Porque confiança não nasce de frases motivacionais, mas de coerência. A cada dia em que você se levanta, mesmo sem energia, está dizendo ao universo: eu posso contar comigo. E esse é o tipo de poder que ninguém pode te tirar. Então, da próxima vez que pensar em parar por falta de vontade, lembre-se: o progresso não precisa de emoção, precisa de decisão. E quem é guiado por decisão jamais se perde, mesmo quando o caminho está escuro. Mais cedo ou mais tarde, o caminho do progresso inevitavelmente passa pela dor. Não há avanço sem desconforto, não há crescimento sem atrito. E é justamente aqui que muitos recuam, tentando evitar o que a vida usa para lapidar. A dor, para o estoico, nunca é castigo, é instrumento. Ela revela o que ainda é frágil, o que precisa ser deixado para trás e o que ainda te prende. Fugir dela é fugir de si mesmo. Encará-la é o início da transformação. Vivemos em uma cultura que idolatra o prazer e demoniza o sofrimento. Basta doer um pouco e já procuramos anestesias, distrações, consumo, barulho, qualquer coisa que nos impeça de sentir. Mas a verdade
é que a dor não vai embora só porque foi ignorada. Ela apenas muda de forma, vira cansaço, ansiedade, vazio. Os estoicos sabiam disso. Epicteto, que passou parte da vida acorrentado, dizia que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, porque o sofrimento nasce da resistência ao que é. Quando você para de resistir, o que era tormento vira lição. Pense na dor como um incêndio. Se você se aproxima sem controle, ela te consome. Mas se aprende a usá-la, ela te aquece, te ilumina, te move. Cada perda, cada rejeição, cada erro, traz embutido um aprendizado que só se revela a quem tem coragem de permanecer perto das chamas. A dor te ensina a não depender, a não se iludir, a não desperdiçar energia com o que não vale. Ela te obriga a crescer onde antes você apenas existia. E o curioso é que quando você começa a ouvir o que ela tenta dizer, percebe que sempre houve uma mensagem por trás do impacto. Às vezes, a dor está te avisando que é hora de mudar de direção. Outras vezes, está te mostrando que você é mais forte do que imaginava. Ela não vem para destruir, vem para despertar. Cada vez que a vida te fere, está te chamando para um novo nível de consciência. O estoico não pergunta, por que isso aconteceu comigo? Mas para que isso está acontecendo? Então, da próxima vez que algo doer, não se apresse em fugir. Respire e pergunte, o que isso quer me ensinar? A dor é o professor mais duro, mas também o mais honesto. E se você aprender a estudá-la em vez de evitá-la, vai descobrir que ela não estava te punindo, estava te preparando. Porque as feridas de hoje, quando compreendidas, viram sabedoria amanhã. E quem aprende com a dor, deixa de ser vítima do destino e se torna aprendiz da própria vida. Em algum ponto da caminhada, depois de enfrentar o silêncio e suportar a dor, você percebe que há algo ainda mais desafiador do que tudo isso. Continuar acreditando em si mesmo quando ninguém mais acredita. É fácil manter a confiança quando há aplausos, elogios e olhares de aprovação. Difícil é seguir firme quando o mundo parece duvidar do que você é capaz. Mas é exatamente nesse ponto que o estoico se distingue do comum. Ele não precisa que o mundo acredite nele para continuar andando. Desde cedo, fomos condicionados a buscar reconhecimento. Queremos ouvir, estou orgulhoso de você, você é bom, você consegue. E quando esse retorno não vem, o ego desmorona. Mas o estoicismo ensina que o valor de um homem não está nas vozes que o aplaudem, mas na firmeza com que ele cumpre o que promete, mesmo em silêncio. A autoconfiança não é um presente, é uma construção diária feita de pequenas vitórias privadas. Cada vez que você faz o que disse que faria mesmo sem ninguém ver, você se fortalece. A confiança cresce na solidão, não no palco. Imagine um guerreiro atravessando a noite sozinho. Ele não carrega o brilho dos holofotes, apenas o som dos próprios passos e a certeza do dever. É assim que se constrói autoconfiança verdadeira, não pela opinião alheia, mas pela coerência interna. Você começa a confiar em si, não porque o mundo diz que você é bom, mas porque, no fundo, sabe que não foge das suas batalhas. É um tipo de fé silenciosa, que não precisa ser declarada, apenas vivida. E o mais curioso é que quando você para de depender da aprovação, o olhar dos outros perde o poder de te definir. As críticas deixam de te ferir, os elogios deixam de te embriagar. Você se torna livre. Os estoicos chamavam isso de autossuficiência da alma, o estado em que o julgamento externo não altera a sua paz interior. É nesse ponto que a confiança deixa de ser vaidade e se torna virtude. Então, se hoje você sente que ninguém acredita em você, use isso como combustível, não como sentença. A ausência de apoio é o espaço perfeito para provar a si mesmo do que é capaz. Continue fazendo o que precisa ser feito, um passo de cada vez, porque a verdade é que você não precisa convencer ninguém, apenas a si mesmo. E quando essa fé se consolida, algo muda de forma definitiva. Você deixa de precisar de testemunhas para saber que é capaz. O mundo pode duvidar, mas a sua consciência já reconhece o que você está se tornando. E isso basta. Quando você aprende a acreditar em si mesmo, o próximo desafio é não se perder nas tempestades que a vida inevitavelmente traz. É fácil manter o foco quando tudo está sob controle. O difícil
é manter a calma quando tudo parece desmoronar. É nesse ponto que o estoico se destaca, porque ele não reage, ele responde. Ele entende que perder o controle é entregar o próprio poder. A calma, nesse sentido, não é passividade, é domínio. É o espaço entre o impulso e a ação onde mora a verdadeira força. Vivemos em uma era em que reagir virou um reflexo automático. Um comentário mal interpretado, um olhar atravessado, uma notícia ruim e lá está a explosão. As pessoas confundem intensidade com coragem, achando que gritar mais alto é sinal de poder. Mas o verdadeiro poder raramente levanta a voz. O estoico sabe que quem domina a mente, domina o momento. Quando você aprende a respirar antes de agir, observa antes de julgar e reflete antes de responder, descobre um tipo de força que não pode ser abalada por provocações externas. Pense na sua mente como um lago. Quando a água está agitada, não é possível ver o fundo, só distorções. Mas quando ela se acalma, tudo fica nítido. A calma é essa transparência mental que te permite enxergar o que está realmente acontecendo e não apenas o que o seu ego gostaria que fosse. É ela que te salva de decisões impulsivas, de palavras das quais você se arrependeria e de conflitos desnecessários que drenam energia. A serenidade no estoicismo é o mais alto grau de poder pessoal. Marco Aurélio, governando um império em meio ao caos, escrevia que a melhor vingança é ser diferente daquele que te feriu. Isso não é fraqueza, é sabedoria. A raiva te torna previsível, a calma te torna impenetrável. Quando você mantém o controle enquanto todos perdem a cabeça, você se eleva acima da confusão. E nesse instante, o mundo deixa de te governar. Não confunda calma com indiferença. Não é sobre ignorar o que acontece, mas sobre decidir quando e como reagir. A pressa é do ego, a paciência é da mente forte. E quanto mais você treina essa habilidade, mais percebe que não precisa vencer todas as discussões nem corrigir todas as injustiças. Às vezes, o simples ato de não reagir já é a vitória. Então, da próxima vez que algo ou alguém tentar roubar sua paz, respire e lembre-se, o silêncio e o autocontrole são as armas dos sábios. A calma não é a ausência de emoção, é a presença de direção. E aquele que aprende a permanecer sereno quando o mundo grita, descobre o que os estoicos sempre souberam. A tranquilidade é o escudo dos fortes e a espada dos conscientes. Chega um momento em que, mesmo tendo aprendido a agir com calma, a vida exige algo ainda mais difícil: recomeçar. E recomeçar dói, não porque falhar é insuportável, mas porque deixar ir o que um dia te deu segurança parece um tipo de morte. O ser humano se apega a rotinas, pessoas e versões de si mesmo como se fossem eternas, mas o estoicismo ensina que nada é fixo, tudo muda, e a arte de viver está em saber fluir com essas mudanças, não resistir a elas. Recomeçar, portanto, não é fracassar, é aceitar que o passado cumpriu o seu papel. Imagine um guerreiro que volta da batalha com a armadura em pedaços. Ele poderia se lamentar pela perda, ou poderia usar os fragmentos para forjar uma nova, mais forte e mais leve. A vida funciona assim. Cada queda te deixa com marcas, mas também com matéria-prima para se reconstruir. O estoico entende que o tempo da destruição é o mesmo tempo da renovação e que tentar manter o que já se foi é o que realmente causa sofrimento. Recomeçar é, na verdade, um ato de coragem silenciosa. O erro que muitos cometem é achar que precisam apagar o que passou para começar de novo. Mas o renascimento não exige esquecimento, exige transformação. Tudo o que você viveu, os acertos, os erros, os fracassos, foi preparação. O recomeço é o momento em que você olha para tudo isso e diz: eu ainda estou aqui. É quando você aceita que não tem controle sobre o que aconteceu, mas ainda tem poder sobre o que virá. A filosofia estoica resume isso em uma ideia simples e poderosa: não controle o vento, ajuste as velas. O medo de recomeçar vem do ego. Ele sussurra que mudar é admitir derrota, quando na verdade é sinal de evolução. Quem teme o novo permanece preso em um ciclo de repetições disfarçadas de estabilidade. O estoico não se agarra ao que termina, porque entende que toda perda
é também um convite ao crescimento. Deixar ir não é desistir, é abrir espaço. Então, se algo na sua vida desmoronou, um relacionamento, um projeto, um plano, não olhe para os escombros com pena, olhe com respeito. Eles são o chão fértil onde o novo vai nascer. Recomeçar é uma das formas mais puras de poder, porque mostra que mesmo depois de tudo, você ainda escolhe caminhar. E essa escolha, feita em silêncio, sem garantias nem aplausos, é o que diferencia os que sobrevivem dos que renascem. Porque no fim, o estoico não teme o recomeço. Ele o honra, sabendo que cada nova chance é uma oportunidade de se tornar ainda mais forte, mais livre e mais inteiro. Depois de aprender a recomeçar, o próximo passo é proteger o que você reconstruiu. E isso significa ser seletivo, especialmente com a energia que você entrega e as pessoas com quem a compartilha. Uma das maiores causas de estagnação não é o fracasso, mas o excesso de dispersão. Você pode ter um propósito claro, mas se o seu tempo e sua mente estiverem sendo drenados por quem não soma, o progresso se torna impossível. É por isso que os estoicos defendiam o isolamento consciente, não o afastamento por desprezo, mas por sabedoria. Nem todo mundo merece acesso à sua paz. Sêneca dizia que a multidão é perigosa porque ensina o que não importa. E essa ideia, séculos depois, continua mais atual do que nunca. Vivemos em um mundo que normaliza o desperdício de energia. Conversas vazias, brigas por ego, dramas emocionais e distrações sem propósito. O resultado é previsível: exaustão, confusão e falta de foco. O estoico sabe que a energia é um recurso limitado. Gastá-la com o que não tem valor é o mesmo que tentar acender uma tocha com vento soprando contra. A chama apaga antes mesmo de iluminar o caminho. Proteger a própria energia é um ato de respeito consigo. Significa dizer não quando algo ameaça sua estabilidade, mesmo que isso desagrade. Significa escolher silêncio em vez de ruído, solitude em vez de companhia tóxica, propósito em vez de aprovação. E sim, haverá culpa. No início, o hábito de se sacrificar pelos outros é forte, mas com o tempo, você percebe que não é egoísmo se preservar, é sobrevivência. Imagine que você é uma fonte de água pura. Se deixar que todos bebam sem critério, a nascente seca. É preciso filtrar quem chega perto, quem bebe, quem suja. A sua energia é essa água, sagrada, limitada e vital. Quem suga sem devolver, quem reclama sem agir, quem consome sua paz e nunca traz leveza, está te roubando o bem mais precioso, o equilíbrio. Quando o equilíbrio se vai, o caminho trava. O estoico escolhe suas batalhas e, mais importante, escolhe suas companhias. Ele entende que a solidão consciente é muito mais saudável do que a convivência caótica. Não se trata de viver isolado do mundo, mas de andar com quem também carrega propósito, com quem soma em silêncio, com quem respeita a paz alheia. Porque o ambiente é contagioso. Ou ele te eleva, ou te enfraquece. Portanto, seja protetor da sua energia como um guardião de um templo. Cerque-se do que é leve, do que é justo, do que é verdadeiro. E quando sentir que algo ou alguém começa a pesar, lembre-se, paz não se negocia, se protege. Quem valoriza a própria energia não se torna frio, se torna lúcido. E é dessa lucidez que nasce a liberdade de caminhar sem se perder em distrações, firme no que realmente importa. No fim de tudo, quando o silêncio já não assusta, a dor ensina, a disciplina guia e a calma protege, resta o passo mais difícil: continuar caminhando mesmo, quando ninguém te aplaude. Porque o verdadeiro progresso raramente é visível. Ele acontece nos bastidores, nos dias em que nada parece mudar, nos momentos em que a única testemunha da sua persistência é você mesmo. É nesse terreno invisível que o estoico encontra grandeza. Ele entende que o valor de uma jornada não está na plateia, mas na constância de quem segue, mesmo quando o mundo se cala. Vivemos em uma era obcecada por reconhecimento. As pessoas não fazem mais por amor ao processo, fazem por aplauso. Querem resultados rápidos, aprovação instantânea, visibilidade imediata. Mas o estoicismo caminha na contramão. Ensina que o mérito verdadeiro está na paciência silenciosa, na fé em um tempo que ainda não chegou. A semente não nasce no palco, ela germina no escuro.
Enquanto o mundo busca holofotes, o sábio trabalha na sombra, confiante de que o tempo sempre recompensa quem não desiste. É nos dias sem testemunhas que se mede o tamanho da sua força. É fácil manter o foco quando há incentivo, mas é o silêncio que revela o comprometimento. Cada vez que você insiste em seguir, mesmo sem resultados imediatos, está construindo algo que o tempo vai revelar: caráter, consistência, serenidade. São conquistas invisíveis que, quando amadurecem, sustentam todas as outras. E quando enfim os frutos aparecem, parecerá sorte. Mas você saberá, sorte é apenas o nome que os outros dão à paciência que eles nunca tiveram. Marco Aurélio escreveu: a recompensa da boa ação é tê-la feito. Esse é o resumo do espírito estoico. Fazer o certo não porque alguém verá, mas porque é o certo. Seguir firme não porque alguém aplaude, mas porque o movimento em si já é vitória. Quando você entende isso, o progresso deixa de depender do reconhecimento externo e passa a se alimentar da coerência interna. E essa coerência é inabalável. Ninguém pode tirá-la de você. Então, quando o cansaço vier e o silêncio pesar, lembre-se, não é o barulho que faz a história, é a constância. Continue, mesmo devagar, mesmo invisível, mesmo sozinho. Cada passo dado em silêncio é um tijolo colocado na fundação da sua liberdade. Um dia, o mundo vai perceber o que você construiu, mas até lá, siga em frente, porque o estoico não precisa ser visto para saber que está avançando. Ele apenas caminha, com calma, com fé e com propósito. E é justamente por isso que nada nem ninguém consegue pará-lo. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso diz muito sobre quem você é. Em um mundo onde tantos desistem no meio do caminho, você escolheu permanecer até o fim, buscando sabedoria, clareza e crescimento intelectual. Isso por si só já é um ato estoico. Significa que há em você o mesmo espírito daqueles que aprenderam a caminhar em silêncio, firmes na própria evolução. E se essa mensagem falou com você, quero te convidar a dar o próximo passo nessa jornada de autodomínio e reflexão. Na descrição deste vídeo está o link para o meu livro Princípios Fundamentais do Estoicismo, uma obra criada com o mesmo propósito deste canal: ajudar você a aplicar a filosofia antiga à vida moderna, com profundidade, equilíbrio e propósito. É uma leitura que pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo, o tempo e o mundo. Agora, quero te ouvir. Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe o que mais te marcou neste vídeo. E se por acaso você não souber o que escrever, deixe apenas a palavra gratidão. É simples, mas poderosa. Ela me mostra que você ficou até o fim e faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo merece alcançar mais pessoas que, como você, buscam crescer e se fortalecer. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. E, se quiser apoiar de forma mais direta, clique no botão Seja Membro e confira as vantagens exclusivas para quem decide se tornar patrocinador deste conteúdo. O seu apoio nos ajuda a continuar produzindo mensagens que inspiram, edificam e transformam. E antes de sair, não vá embora. Ainda, logo após o vídeo, deixaremos mais 2 recomendações com novos ensinamentos que podem fazer a diferença na sua vida e aprofundar ainda mais sua jornada de autoconhecimento e sabedoria estoica. Nos vemos lá. E lembre-se, o verdadeiro progresso não faz barulho. Ele acontece dentro de você.